Buenas, pessoal. Então vamos à nossa última semana de conteúdo, né? Das atividades pedagógicas não presenciais. E o conteúdo dessa semana é logaritmos. Então o que nós vamos ver? A definição de logaritmo, né? O que é o logaritmo de um número, a condição de existência e basicamente suas propriedades, né? Então a gente vai conseguir trabalhar com a ideia de logaritmo depois dessa semana de aula, tá? Então, com a resolução da lista e com os vídeos, a gente vai sair preparado para trabalhar com logaritmo. O que vai faltar? Entrar em funções logarítmicas, propriamente dita. Para isso, a gente precisaria ter a ideia do que é uma função inversa, porque log é o inverso de exponencial, e trabalhar com algumas aplicações, né? Dentre essas aplicações, nós vamos ver as propriedades que são base, né, para resolver as aplicações. E é lá quando chegar em matemática financeira, temos uma aplicação bem importante para trabalhar com logaritmo. Então, com a ideia de hoje, dessa semana, nós vamos conseguir trabalhar com aplicações lá na frente, tá? Em outra disciplina de matemática dentro do curso do TPG, tá? Mas a gente não vai conseguir adiantar isso, ver as aplicações agora. Então vamos começar com a ideia. O que é um logaritmo? Para isso temos alguns exemplos, tá? Exemplo 1, item A. A que número x deve ser elevado a 2 para se obter o número 8? Então, a que número x se deve elevar o 2 para obter o 8? Como nós acabamos de ver exponencial, tá? Eu posso montar uma equação exponencial com isso, que é 2 elevado a x. Então, aqui número x deve se elevar o 2 é a nossa base, para se obter o 8. E aí, como já vimos exponencial, temos que igualar as bases, tá? Cancelo, depois de igualar, e aí eu fico com o meu expoente. Então, esse número x que eu estou procurando é 3, tá? Beleza, o que é esse 3? Esse 3 é um log, tá? É um logaritmo. Fazer essa pergunta aqui, qual é o expoente dessa base que eu vou obter esse 8 como resultado? Isso é logaritmo, tá? Então, isso aqui eu poderia escrever como um logaritmo, assim, log de 8 na base 2. Qual é a resposta disso? Qual é o log de 8 na base 2? A resposta é 3. Tá? É a definição de logaritmo. Qual expoente eu vou colocar nessa base aqui do meu logaritmo que vai dar a resposta do 8, que é o meu logaritmando. Tá? Resposta é 3. Então, o 3 é o valor desse log aqui. Log de 8 na base 2. Ok? Segundo item desse nosso primeiro exemplo, a que número x se deve se elevar o 3 para se obter 1 sobre 81. Então, vamos lá. Vamos por exponencial primeiro. 3 elevado a que expoente vai dar 1 sobre 81. Aqui eu vou pular as etapas, tá? Já vou deixar as bases iguais. Então, é 3 elevado a x igual. Aqui é 3 na quarta, invertendo 3 na menos 4. Então, aqui eu posso cancelar as bases. Significa que o x que eu estou procurando nesse item aqui é menos 4, tá? E isso é log, tá? Então, log do que aqui? É log de 1 sobre 81 na base 3. A resposta é menos 4. Qual expoente que eu vou levar minha base para obter o logaritmando? É isso que a gente tem que se perguntar para responder log, tá? Beleza. Essa é a ideia inicial de logaritmos, certo? Então, notem que está diretamente ligado com o exponencial. Então, qual é a definição? Dados números positivos A e B, com A diferente de 1, se B for igual a A elevado a C, então o expoente C chama-se logaritmo de B na base A. Tá? Basicamente, é comparar essas igualdades aqui, ó. Qual número que eu vou elevar a minha base
para obter o meu logaritmando? Ó, qual o número que eu vou elevar minha base para obter o logaritmando? A resposta é o log de b na base a. Tá? Então, isso aqui, essa expressão e essa expressão são equivalentes. Tá? Aqui já tem a condição de existência, né? Que nós vamos ver no slide mais à frente. A e B tem que ser positivo e A, além de ser positivo, tem que ser diferente de 1, tá? Vou fazer um slide só para essas condições de existência. Então aqui, uma expressão eu consigo escrever ela na forma logarítmica ou na forma exponencial. Exponencial a gente está acostumado, tá? E logarítmica é a nova forma que nós vamos escrever, tá? Para resolver alguns problemas. Então C é a resposta do logaritmo. Tá? É o valor desse log aqui. A é a base do logaritmo. E B, que é esse número que aparece um pouco maior aqui, é o logaritmando. Tá? Isso aqui é um log. A gente sempre escreve LOG, mas se lê log, tá? Se lê logaritmo ou log. E a forma exponencial que a gente está acostumado. Então eu posso pegar isso aqui e transformar para exponencial para tentar resolver, pelo menos no início. Tá? Então, C é o expoente, A é a contínua base da potência e B é a potência, né? A resposta. Certo? Aqui o B eu tenho como resposta final e aqui é o C como resposta final. Tá? A base continua a mesma. Por isso que uma coisa é a inversa da outra, tá? Log e exponencial são objetos inversamente ligados, né? Então, aqui a condição de existência que pega lá da definição. Então, o meu logaritmando, ele só tem que ser positivo, tá? Ele não pode ser negativo. Nem igual a zero. E o A, além de ser positivo, né? Diferente de zero aqui, ainda tem que ser diferente de 1. Não pode ser igual a 1. Isso pela definição, né? Pela definição. Por quê? A resposta disso aqui é o expoente do A, né? Então, eu não vou trabalhar aqui com potências que vai me dar resposta negativa aqui, certo? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Porque vão ocorrer alguns problemas, tá? Então, a gente não trabalha com valores negativos. E a minha base tem que ser diferente de 1, porque se o A for 1 aqui, independente do C, o meu B sempre vai ser igual a 1 aqui. Então, isso gera alguns problemas, tá? Zero também. Se eu colocar minha base como zero aqui, independente do meu C, vai sempre zerar. Então, gera vários problemas, tá? Então, essa é a condição de existência. Se eu der o log com algum logaritmando negativo, resposta, não existe. Se eu der o log com alguma base logarítmica negativa, não existe. Se ambos forem iguais a zero, um dos dois aqui, mesma coisa. E se a minha base for igual a 1, também. Para todos esses casos, o log não existe. Tá? Então, para todos esses casos, o log não existe. Isso vocês têm que ter em mente. A resposta aqui, o meu C, que eu vou obter como resposta, não tem problema, tá? Pode ser negativo, pode ser nulo, pode ser igual a 1. Mas a base e o logaritmando, não. Ambos positivos, maiores que zero. E a base, além disso, tem que ser diferente de 1. Memorizem isso, tá? Consequências da definição. Então, a definição de log, independente de qual for minha base, se o logaritmando for 1, a resposta é zero. Por quê? Qual o expoente que eu vou colocar aqui na minha base que a resposta vai ser 1? Independente da minha base, se o expoente for 0, se o C for 0 aqui, essa potência aqui vai ser 1. Certo? Então, log de 1, sempre a resposta é igual a 0. Tá? Segunda consequência. Se o A, que é o logaritmando, Segunda consequência. Se a minha base e o logaritmando forem iguais, então a resposta do meu log é 1. É óbvio, né? A elevado a que expoente que vai dar igual a A? Para os dois serem iguais aqui, o meu expoente tem que ser 1. Então, a resposta do meu log de A na base A sempre vai ser 1, independente da base. Claro, dentro das condições de existência. Log de uma potência, tá?
Então, log de a elevado a n é igual a n quando a minha base for a aqui. Isso é óbvio, né? A elevado aqui expoente, que vai dar a elevado a n. Já dá a minha equação exponencial aqui resolvida. C tem que ser igual a n, né? Então, se está escrito nesse formato aqui, a resposta é esse expoente aqui. Tá? E a quarta consequência é que só tem igualdade de logs de mesma base. Tá? Se as bases forem iguais, os logaritmandos têm que ser iguais também. Então, isso aqui vai facilitar lá na hora de resolvermos equações logarítmicas, tá? Então, lá em algumas aplicações, se as bases são iguais, significa que os logaritmandos aqui têm que ser iguais, certo? Beleza, essas são as consequências do da nossa definição de logaritmos, tá? Então, vamos a alguns exemplos, tá? Nessa parte, eu gostaria que vocês transformassem esses logs aqui em exponencial e tentassem resolver. Depois dessem seguimento, tá? No vídeo. Para ver se vocês conseguiram se apropriar do que é o log, certo? É um número, é um valor. E para encontrar esse valor eu tenho que muitas vezes transformar em exponencial, tá? Pausem o vídeo e retomem quando concluírem essa atividade. Resolveram? Beleza. Então vamos lá. Responder isso aqui, eu tenho que transformar em exponencial, tá? Ou, se você já tem prática, é só fazer a pergunta. 2 elevado a que expoente que dá 128? 2 elevado a que expoente que dá 128? Se vocês resolverem isso corretamente, tem que igualar as bases, né? Então, 2 elevado a x é igual a 128, que é 2 elevado na sétima. Cancela as bases. O x que eu estou procurando é 7, né? Então, esse log aqui, a resposta final é 7. Ok? E os demais também. Se vocês não pausaram o vídeo antes, pausem agora, tentem resolver os demais, tá? É importante que vocês tentem fazer antes de ver a resolução. Beleza. Então, aqui, raiz quadrada de 3, elevado a que expoente, que vai dar 9. Então, esse é um pouquinho mais difícil de tentar resolver de cabeça. Então, a gente vai para a equação exponencial. Então, 3 raiz quadrada de 3 elevado a x igual a 9. Só que ambos os lados eu tenho que deixar na base 3, tá? Então, aqui vai ficar 3 elevado a 1 meio de x igual a 3 ao quadrado. Que 9 é 3 ao quadrado. Beleza? Aqui eu posso cancelar as bases. 1 meio de x, ou x sobre 2 é igual a 2. Isolando esse x, né? Vou passar esse 2 que está dividindo, vou passar multiplicando. X é igual a 4. Logo, esse log de 9 na base raiz quadrada de 3 é igual a 4. Apaguei aqui para ficar mais limpa a tela. Item C do segundo exemplo. Log de 3 raiz de 3 na base 1 nono. Qual é esse valor? Então, vamos usar a definição. 1 nono elevado a x, que é a nossa base, tem que ser igual a 3 raiz de 3. Aqui temos que usar várias propriedades, tá? Aqui ao final das propriedades, para deixar na base 3, não vou me apegar muito a isso, por quê? Porque vocês já tiveram as aulas de propriedade de potência. Esse aqui vai ficar 3 elevado na menos 2x. Tá? E esse aqui é 3 na 1 vezes 3 na 1 meio. Aqui a gente tem que somar, porque é dois elementos, né? Aqui, ó, 3 na 1 vezes 3 na 1 meio. Tem que somar os expoentes. Então, isso aqui é 3 na 3 meios. Cancela as bases. Menos 2x igual a 3 meios. Resolvendo essa equação do primeiro grau aqui, tem que multiplicar por menos 1 e depois passar o 2 dividindo. Então, vai ficar x igual a menos 3 quartos. Essa é a resposta desse log aqui. Tá? Como descobrimos? Somente resolvendo
equações exponenciais, tá? Último item. Parece mais difícil, mas esse é mais fácil, tá? Aqui não é erro de digitação, tá? Não tem base aqui. Ou pelo menos ela não está explícita. Como em raiz quadrada não aparece o 2, como em um número que é elevado a 1 não aparece o expoente, log, quando não aparece a base aqui, é base 10. Então, o que eu estou perguntando aqui desse log? 10, que é a nossa base, mesmo não aparecendo, elevado a x. Qual expoente que eu vou elevar ao 10 para ter como resposta 0,0001? Isso aqui de base 10 eu já expliquei em aulas anteriores, né? É só contar a quantidade de zeros. Nesse caso aqui é 4, então é 10 elevado na menos 4. Logo eu cancelo as bases, meu x é igual a menos 4. Então log de 0,0001 é menos 4, tá? Aí vocês podem relembrar lá a propriedade de base 10 lá que eu passei, certo? Em aulas anteriores, ok? Existem dois logaritmos que não aparecem a base. Esse log, quando não aparece a base, é base 10, e ln, ambos vocês têm na calculadora, tá? ln é o logaritmo natural, é log na base e. Esse é um número irracional, igual π, né? Então isso aqui é aproximadamente 2,7, tá? Aproximadamente é um número racional, tá? Mais utilizado na física, e aí tem um log especial com essa base, que é log n, ln, tá? Log natural. Beleza. Então, até o próximo vídeo.